Tá. Ô Feldman, recentemente, a última decisão relacionada a Edinaldo Rodrigues teve como personagem principal Coronel Nunes, a partir da falsificação da assinatura dele naquela transição. Coronel Nunes, que também foi um personagem relevante na tua história e na tua saída da CBF. À luz do tempo, como é que você analisa este personagem? Um personagem, uma figura muito interessante, muito dócil, muito tranquila, que cumpriu um papel fundamental na impossibilidade do Marco Polo poder continuar presidindo a CBF naquele período. Foi exatamente a assunção do coronel que fez com que o Rogério Caboclo se transformasse no CEO, que efetivamente tocou o dia a dia da CBF. O coronel Nunes, quando disse dócil, é porque ele permitiu, sem nenhum tipo de constrangimento ou obstrução, nós desenvolvemos toda a política de construção de uma governança para a CBF. Então, eu diria que foi um período muito profícuo, muito substancial nas transformações que nós sonhávamos para aquele período. Ele sempre ajudou muito, mas ele já demonstrava dificuldades pessoais, sempre cuidado pelo Dr. Pagura, que se transformou no diretor médico, e aos poucos revelando dificuldades. Na própria Copa da Rússia, que nós ficamos lá quase 30 dias, ele demonstrava já algumas dificuldades pela idade, pelo passado de trabalho dele e tal. Então, realmente, a eventual fraude que não foi levada à investigação final pode ter acontecido. Realmente ele apresentava, já no nosso período, ele foi operado, ele teve uma cirurgia cerebral muito relevante. Com essa cirurgia ele foi para a Rússia e depois, evidentemente, quando você mexe no cérebro, há um desgaste, a idade e tal. Então, isso foi o fator, eu diria, historicamente desencadeante do fato do Edinaldo ter que sair na última fase. É muito provável que tenha acontecido isso, porque ele já apresentava muitas dificuldades. Mas o coronel, em nenhum momento, foi um impeditivo para que nós fizéssemos as mudanças necessárias. Apesar que ele foi quem me exonerou. Exatamente, foi ele quem te demitiu. Na verdade, quem me exonerou primeiro foi o Rogério. Nós tivemos um atrito naquela partida com o Equador, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando eu senti que o Rogério interferiu muito na entrada da seleção em campo. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Nós tivemos um atrito e eu disse para ele naquele momento que nós íamos trabalhar a diretoria para retirá-lo, porque nós não estávamos contentes com o posicionamento dele. Estou transformando tudo claramente aqui. Você vê Opa, que é tudo transparente. Esse espaço é para isso. Nós fizemos um documento da diretoria, deu entrada, ele foi retirado e o Rogério me exonerou. Mas ele já estava fora. Aí o coronel refaz, eu sou reabsorvido, mas depois, no momento que o Edinaldo entra, a primeira pessoa que ele retira sou eu. Houve um desgaste na sua relação com o coronel em si? Não, o coronel só atendeu. Eu vou contar um dado interessante aqui que eu nunca falei também. Por que o Edinaldo me retirou? Qual foi o motivo? Porque até então a gente tinha relações institucionais, de uma certa fraternidade e tal. Mas na nossa gestão, pela primeira vez, nós abrimos a CBF para os clubes. Porque havia uma sensação, o próprio Marco Polo já achava isso, o Rogério também, de que não tinha sentido a CBF ser só das federações, já que os clubes ocupam um papel destacado, fundamental no funcionamento do nosso futebol. Então, eu, como secretário-geral, passei a receber os clubes. Os clubes tiveram porta aberta, porta livre. E, na época, vocês devem lembrar, tinha um dirigente do Bahia muito qualificado, um dos mais qualificados, que era o Belintani. Bom, mas... Muito qualificado. Já tinha tido experiência política e tal. E o Belintani demandava muito e ele tinha uma liderança sobre os clubes, porque ele tinha uma capacidade de intervenção e uma compreensão do funcionamento do futebol muito grande. Então, eu tinha uma relação muito forte com ele.
e o Edinaldo era do Vitória. Aí o Edinaldo, logo que o Rogério saiu, ele falou, olha, eu quero que você pare de atender os clubes. Não tem sentido, isso daqui é uma instituição das federações. Eu falei, mas mudou essa realidade, ou seja, a relação com os clubes é maravilhosa. E realmente era maravilhosa. A gente, tudo que eles precisavam, linha direta e tal, a gente avisava as federações, mas não precisava disso como era no passado. Houve uma grande transformação. Aí o Edinaldo falou, mas eu não gosto do tratamento que você dá para o Bahia, você atende muitos clubes e tal. Eu falei, mas como é que eu... foi a orientação que eu recebi aqui. Tá? A primeira oportunidade, quando ele assume de forma interina, ele me exonera. A primeira decisão dele foi a minha exoneração. Vai lá, Flávio Prado. Já que você... Estou contando muita história aqui. Tá ótimo. A gente não esperava menos do que isso. A gente começa a entender como é que a coisa funciona. Você tinha muito contato com os clubes, você citou algumas vezes. Muito. E até onde eu sei, os clubes eles cedem esse colégio eleitoral para as federações porque eles queriam o aval da CBF para se transformarem em ligas. E ter uma independência, dependia do aval da CBF para que a FIFA aceitasse essas ligas. E esse aval veio em troca das federações terem essa maioria no colégio eleitoral. Mas a liga não veio. Por que não veio? Questão de ego, questão de inteligência. O que acontece para que os clubes não consigam ter uma liga que os tornaria independente da CBF? Flávio, essa é uma questão muito importante. Eu acho que se os clubes tivessem unidade, nós teríamos uma outra realidade no futebol brasileiro. Mas não é fácil, né? Você juntar Flamengo, Corinthians, eu vou citar esses dois, mas nós poderíamos citar muitos outros, né? Mas essa é uma das grandes contradições. Flamengo e Corinthians, eles são tão fortes, tão expressivos, que no momento que eles estiverem juntos, ajuda na conformação, na concertação dessa nova realidade que é a unidade dos clubes brasileiros. Eu vou contar outra história aqui muito interessante. Uma das causas dramáticas do meu rompimento lá, quando o Rogério sai, o presidente do Palmeiras me liga, o Maurício Gagliotti, um grande dirigente, fala o seguinte, Walter, nós estamos todos aqui no Rio, nós queremos ser recebidos na CBF. Falei, claro, aqui é a entidade dos clubes, por favor, tal. O Edinaldo e o Coronel foram contra. Falei, mas não é possível, nós temos que receber. Nós construímos uma relação com os clubes aqui maravilhosa durante 6 anos, precisamos recebê-los. Foi uma crise grande, nós os recebemos, mas sob protesto deles, mas eu dizia que não era possível, houve uma desinteligência naquele momento, eles foram e eles naquele momento reivindicaram a Liga e reivindicaram uma participação mais expressiva na eleição da CBF. Vocês devem lembrar disso, né? Aí o Edinaldo entra, eles entregam esse documento, não há resposta. Era o grande momento da unidade, era o grande momento da transformação, porque com a saída do Rogério acontece uma crise, quase um vazio, porque não havia uma representação legítima, era só institucional, algum vice assumiria, mas os clubes estavam muito fortalecidos. Eles entregam o documento, na hora que o Edinaldo assume, ele negocia não mudar o modelo de eleição da CBF e aceitação da Liga. Vocês lembram disso? Perfeito. Né? Então, houve pela primeira vez uma liberação da Liga, perdendo a possibilidade de ter um papel ponderado mais adequado na eleição da CBF. Foi uma negociação. Eu já estava fora aí. É ótima. Era ótima. Era ótimo. E aí os clubes começaram a discutir a formatação da Liga. E aí não construíram unidade. Então, isso foi um problema dos clubes. Eles perderam a força na CBF e não fizeram a Liga. Exatamente isso. Perderam a oportunidade de fazer a grande transformação, porque a CBF estava muito enfraquecida,
tanto que a direção não queria recebê-los. Foi o meu conflito. Por temor de exposição mesmo. O temor de exposição. Disseram, como é que a gente vai receber num momento de crise como nós estamos vivendo? E eu dizia o seguinte, esse é o melhor momento. E os clubes não conseguiram fazer essa leitura? Não conseguiram. Entregaram um documento, não fizeram a leitura, não negociaram adequadamente. Quando tiveram uma abertura para a Liga, não conseguiram formatar. E continua essa coisa do ego quando os clubes fazem essa cascata de assinar um documento contrário, essa posse da Liga e tal. Ontem, na reunião dos clubes, na hora de votar, 3 que assinaram aquele manifesto já estavam lá votando. Já estavam. O Santos, o Operário e mais um, Cruzeiro. Ou seja, eles assinaram alguns dias e já estavam lá, já romperam aquilo que eles assinaram. E a Leila, desde o começo, falou, eu não vou assinar, e estava lá. Pelo menos ela foi coerente. Ou seja... Ela foi desde o início. Nem aquilo que eles assinam, eles cumprem. É impressionante. Existe algo que é um temor da CBF muito grande, baseado um pouco no medo da arbitragem. Isso é um dado muito importante. Há um sentimento nos clubes de que a CBF é capaz de manipular a arbitragem. O torcedor com certeza também. Não, seguramente. E alguns clubes têm essa... Agora, eu vou dizer, eu nunca vivi essa realidade. Nunca viu em nenhum momento? Nada? Nenhum momento. Ou seja, eu diria que é um temor interno, mas que não se constata na realidade. Ponto, Mário Gobi Filho, presidente do Corinthians, e Mesquita, presidente de São Paulo, abertamente disseram que ganharam Libertadores porque tinham boa relação com a Conmebol. É uma coisa, não vamos perder por isso. Não foi isso é dito abertamente, né? Eu acho que o medo existe. Se tem causa real, mas que esse temor... E a CBF não faz questão de acabar com esse medo, né? Em escalas, em jeito que as coisas são feitas. Mas sempre eu digo uma coisa. Bons hábitos talvez possam manipular resultados. Esses que nós temos aí não têm capacidade nem para manipular. Eu diria que esse medo é entronizado. Os clubes absorveram isso. Talvez aquele episódio do Avelange, na Copa na Argentina, aquela manipulação, talvez tenha ficado um espírito que fica por cima das possibilidades. É impressionante. Os clubes falavam. Quando eles iam me visitar, e eu ia junto com eles na comissão de arbitragem, eles sempre levantavam isso. Não, mas tem... E não é o temor só dos clubes, né, com a CBF. Eu percebo o temor do dirigente de não fazer o que o seu público quer ouvir. Também. Então a torcida do Corinthians quer que o presidente do Corinthians vá lá e fale, esse cara não vai apitar meu jogo não. O do São Paulo, então é a resposta também, quem mantém o poder, faz parte o mise-en-scène, usar uma palavra da minha mãe, mise-en-scène. O mise-en-scène ali, mesmo que não acredite nisso, publicamente, para dar sua resposta pro seu público. Eu estou lembrando, você tem toda a razão. Vários dirigentes disseram, Walter, atende a gente aí. Como eu era a relação com os clubes, atende a gente aí. Aí eu falei, não, vou marcar com a comissão de arbitragem. Na época era o... Como é que era o presidente da comissão de arbitragem? Chegou Sérgio, não. Sérgio já não, depois do Sérgio. Meu Deus. Aí eu dizia, mas escuta, vocês estão com toda a informação. Volta, a gente precisa mostrar para a torcida que nós estamos... Várias... ainda tem isso. Gaciba. Semana passada foi o Grêmio lá. Mas não porque o que aconteceu na rodada, da rodada anterior. Cada um já tinha marcado para reclamar da arbitragem.